Boa noite a todos, a paz do Senhor, que a mão de Deus esteja sobre a tua vida neste momento. Gostaria de compartilhar um texto com os irmãos nesta noite tão especial que o Senhor nos deu. No livro de Gênesis, no capítulo 2 e no verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Amém? Então aqui nós entendemos que o homem foi feito em 3 etapas. A primeira, ela é natural aqui na terra. Qual que é? A primeira é o seu corpo. Amém? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Mas a segunda matéria que Deus vai usar é algo que já existia dentro de Deus. E soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem então foi feito alma vivente. Amém? Segunda coisa, então, é algo divino. Soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E a união dessas duas partes vai gerar, então, uma alma vivente. Há uma pergunta bastante conhecida que as pessoas fazem. O que é o homem? O homem é corpo? O homem é espírito? Não. O texto é bem claro que o homem é uma alma vivente. Agora, este homem, ele tem 2 corpos, sim. Um corpo natural, que a Bíblia vai chamar ele de bios, vida biológica. Um corpo espiritual, que no grego é zoe, quer dizer a vida do Espírito. Amém? Então, abra sua Bíblia se você está com ela aí, em 1 Coríntios, capítulo de número 15, e o verso de número 44, que você vai entender que o homem tem um corpo terrestre e um corpo espiritual. Vou abrir com você. Olha o que diz o texto, que interessante. Capítulo 15, verso 44. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há um corpo natural, há também um corpo espiritual. Então, qual é a maior prova de que eu tenho um corpo espiritual que eu não vejo? A maior prova disso é que você tem um corpo natural. E um é o espelho do outro. Amém? E no meio disso tudo, do seu corpo espiritual e do seu corpo natural, está a sua alma, que é a sua vontade, que é a sua emoção e que é o seu livre-arbítrio, a sua mente. Então, o homem que é espiritual, ele vai estar voltado, a alma dele vai dar mais ouvido ao espírito do que a vontade do corpo, a vontade da carne. O homem que está vivendo para Deus, o espírito dele está clareando como se fosse uma luz. Mas o homem que está sem Deus, essa luz, essa lâmpada, ela se apaga. Nós vemos claramente isso em Provérbios. Provérbios capítulo de número 20 e o verso de número 27, que vai dizer que o Espírito é a lâmpada do Senhor no homem. Amém? Abre lá. Em Provérbios capítulo 20 e o verso de número 27. Essa primeira aula, irmãos, é só experimental, só para nós testarmos
esse novo sistema aí, ó. O Éder já declarou que é forte. Missionário Laudelice aí, vamos aprender sobre o reino. Vamos aprender um pouco da criação para nós evoluirmos um pouquinho e falarmos acerca da salvação e do reino. Abra sua Bíblia aí em Provérbios capítulo 20. Tinha até marcado aqui na minha Bíblia. E o verso 27. Que diz assim, ó. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior, até o mais íntimo do ventre. Amém? Então o espírito do homem, o que é? É a lâmpada do Senhor em nós. Então essa luz que vem de Deus, que emana de Deus, que nasceu dentro de Deus, é que clareia o nosso ser interior. E as coisas começam a ficar claras. Eu quero profetizar para você nesta noite, que as coisas na tua vida vão ficar muito mais claras. Eu quero profetizar para você nesta noite, que Deus vai trazer à luz algumas situações que você está enfrentando. Eu quero profetizar que o Espírito de Deus, ele está se unindo com o seu Espírito, está gerando dentro de você uma luz clara. Mas não vai ser apenas uma luz daquela que se tinha antigamente. Sabe, que tinha bastante em casa uma luz amarela, parecia que estava sem vida. Não. O Espírito do Senhor, o Espírito de Deus vai gerar no seu espírito uma luz fluorescente, que em meio às trevas você vai brilhar para a glória de Deus. Amém, irmãos? Então o homem, ele tem a parte de Deus, que é o seu espírito, ele tem a parte natural, que é o seu corpo, e ele tem a sua alma, que é o centro da sua vontade. Agora, o homem vai conhecer o pecado. O homem que Deus fez, colocou dentro do jardim, o jardim chamado Éden, ele vai conhecer o pecado. E a Bíblia diz assim que o Senhor falou para Eva assim, ó, no dia em que ela comer do fruto, que ela comesse do fruto, ela ia morrer. Agora eu te pergunto, Eva morreu exatamente depois de comer o fruto? Eva foi sepultada ou foi enterrada exatamente depois que comeu o fruto? Se não foi, Deus mentiu? E aí? Pensa um pouquinho para você ver. Deus mentiu? Claro que não, porque não era apenas do corpo que Deus estava falando, e não era apenas da alma que Deus estava falando. Deus estava falando exatamente do Espírito, porque a morte entrou pelo corpo, passou pela alma, mas atingiu primeiro o Espírito. O que aconteceu com o Espírito quando Eva desobedeceu a Deus e comeu o fruto que Deus falou para ela não comer? O Espírito, que era a lâmpada de Deus, fez assim, ó. Se apagou. E o homem que tinha agora tudo claro para ele, porque Deus mostrava as coisas para ele, porque o homem vivia no centro da vontade de Deus, agora começa a ter uma vida escura, porque ele morreu no Espírito. E qual que é a morte no Espírito? Ele experimentou as trevas, experimentou uma escuridão, experimentou o temor. E agora o homem vai passar a ter medo, porque quem aqui já não teve medo da escuridão? A escuridão traz medo,
E o homem agora vai ter medo. E ele vai demonstrar isso para Deus, que ele vai falar assim, olha, ouvi a tua voz no jardim e temi. Eu tive medo. Por que ele teve medo? Porque ele estava vivendo com seu espírito apagado. Então a morte no espírito, ela apaga a luz. E fez ao contrário com a alma. Porque a alma estava apagada para o espírito brilhar. Mas quando a luz foi cortada do espírito, a alma tomou conta do ser. E agora o homem não é mais guiado pelo espírito. Agora o homem vai andar segundo a sua própria vontade, segundo a sua alma, segundo o seu desejo. Cuidado, irmão. Cuidado quando você deixa de obedecer a Deus e começa a andar segundo a sua própria vontade. Cuidado, irmão, quando você deixa de ter pessoas que ministram sobre a sua vida, pastores, irmãos que têm vida com Deus, que ministram sobre a sua vida, para viver a sua própria vontade. Para viver aquilo que você quer, que você deseja, aquilo que você almeja. E nós não estamos nesta terra para viver aquilo que nós almejamos. Nós estamos nesta terra para viver aquilo que Deus tem para nós. E quando a luz, agora não a luz de Deus, mas a luz brilhou na alma, começou a aparecer as coisas que havia no coração. E olha o que Jesus falou que tem no coração do homem. Mateus, capítulo 15. Olha o Mateus aí, dá uma glória a Deus, Mateus. Vamos falar de você aqui. Mateus capítulo 15 e verso 19. Olha só, porque do coração é emoção, parte da alma, porque do coração precedem os maus pensamentos, morte, adultério, fornicação, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Ou seja, o homem que é guiado pela sua alma, que deixa de viver no espírito, que tem luz na alma agora, olha o caminho dele. Maus pensamentos, morte, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Precisamos, a cada dia, clarear a luz de Deus no nosso espírito. Precisamos, cada dia, nos conectar verdadeiramente na força de Deus. Precisamos, a cada dia, estar voltados mais para o Espírito. A nossa alma vai desejar um monte de coisa. Minha alma deseja. Minha alma deseja várias coisas boas e coisas ruins. Mas eu prefiro colocar a minha alma na cruz. Prefiro crucificar a minha alma para que o meu espírito esteja no trono. Para que o meu espírito esteja reinando com Cristo. Eu quero ser como o apóstolo Paulo, que já dizia assim: já não vivo mais eu, a minha vida da alma, mas eu vivo Cristo, Cristo vive em mim. Ou seja, a lâmpada do Senhor está clara sobre a minha vida. Eu quero profetizar que você vai ser para Deus como foi Davi. Eu quero profetizar que você será para Deus como foi Judá. Porque Judá, a Bíblia diz que era a lâmpada do Senhor em Israel.
Porque Davi era a lâmpada do Senhor. Então que a luz de Deus esteja sobre a sua vida neste momento e você seja impactado com o poder do céu. Irmãos, nós vamos parar por aqui hoje, mas na terça que vem eu prometo aos irmãos que nós vamos estender um pouco mais, entrando nesse assunto, falando sobre o Salvador, falando que Jesus venceu no corpo, na alma e no espírito e vai ser bênção de Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a Ana Frávia, Deus abençoe o Manuel Márcio, Deus abençoe o Alessandro Bispo, Mateus de Croca, Bruna Castro, minha colega de escola, Deus abençoe, glória a Deus. Bruno Francisco, Edre Rodrigues, que Deus possa abençoar os irmãos pelo nome de Jesus. Amém, irmãos? Fique com Deus.